E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bilu. Não, eu não estou sozinho nesse podcast. Eu estou junto com o Shiro. Só que esse podcast foi gravado no ano passado e acabou se perdendo um pouco do conteúdo dele original. No caso, o começo dele. E tem certos tipos de conversas que eu acho que você não consegue repetir. O que você falou também ficaria muito robótico, você acabaria perdendo um pouco. E eu acho que eu posso só colocar aqui essa edição pequenininha e eu deixar a conversa fluir, a conversa original que a gente gravou no ano passado. Eu sei que o canal tá com nenhum vídeo, a gente não tá postando nada faz um bom tempo, mas a gente tá arrumando isso. Esse ano 2021, tomara que seja o ano que a gente consiga deslanchar, consiga fazer as coisas acontecer. Se você está ouvindo isso mais pra frente, você sabe o resultado, se deslanchou ou não. Então, você do futuro aí, você vai falar. Se tiver no futuro, você coloca lá no YouTube se deslanchou ou não. Se pelo menos tem mais vídeo depois desse. Então, eu vou dar uma sinopse rápida aqui sobre Chrono Katachi, porque eu não tenho como fazer tudo o que eu falei no começo. Então, vai ser realmente algo muito mais rápido. Então, eu vou dar uma sinopse rápida. Chrono Katachi, a voz do silêncio. Acho que muitos de vocês devem conhecer. Ele tem um mangá, né? Que foi feito em 2013. Foi em agosto de 2013 e foi até novembro de 2014. Então, é relativamente curto, não é muito grande. O mangaka é o Yoshiki Yoima. Desculpa a minha pronúncia, eu não sou bom com isso. Mas aí ele veio aqui pela editora New Pop. Eu tinha a primeira edição dele aqui, é muito bem feita. Assim, eu acho que, infelizmente, não sei se vai ser relançada, mas vale muito a pena. É um mangá muito bem feito. A New Pop, ela realmente, assim, sobre qualidade de mangá, ela é realmente excepcional. É caro, mas vale a pena. São mangás realmente muito bem feitos, com bastante carinho. E ele também tem um filme, né? Que também está no Netflix até hoje. Lá é como eu coloco em português, então você vai achar como A Voz do Silêncio. E é um ótimo filme, eu recomendo demais. Eu acho que eu posso falar isso da sinopse. Acho que não precisa mais do que isso para vocês entenderem a conversa, até porque isso é uma conversa de quem já assistiu ou leu o mangá. Eu acredito que para você ter uma experiência completa com esse podcast que a gente está fazendo dessa vez, é muito certo, a gente fala isso no vídeo, que você tenha realmente assistido ou lido. Porque a gente vai falar de spoilers, a gente vai falar de personagens, a gente vai falar de tudo. E se você não assistiu e tem a curiosidade, é melhor você primeiro ir atrás, para depois você entender muitas coisas que a gente vai falar aqui. Senão você vai ficar boiando e você não vai gostar da experiência que vai ser esse podcast. Entre mais, eu acho que é isso mesmo. Se você gostou e tá ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, siga a gente aí como canal de podcast. A gente vai tentar trazer mais vídeos periodicamente, mais podcasts periodicamente. E se você está no YouTube, comenta o que você acha, o que você achou do que a gente falou lá. Tomara que realmente ninguém tenha distorcido nada que eu falei. Sim, os negócios que eu falei que talvez alguém possa distorcer, mas acredito que não. É de boa. Comenta, se você gostar, curte também, por favor. E se você ainda assim quiser mais conteúdo sobre esse, por que não se inscrever no canal? Ajuda a gente pra caramba, isso faz a gente... Nossa, vocês não têm ideia, cada inscrito, ainda mais quando o cara é pequeno, quando vem um inscrito novo, dá outro ânimo pra fazer vídeo. Bom, então agora eu vou deixar vocês com o meu eu do passado, e o Shurukumo do passado, que é só a gente mais magro, porque cada ano a gente fica mais gordo, então a gente tá mais gordo depois de encher o rabo de peru, não leve isso com mau sentido. Mas é isso, diz mais obrigado e bora pro vídeo. Beleza, então agora que a gente falou um pouco da sinopse, né? A gente não se aprofundou muito, mas deu pra dar uma explicada já como funciona a história. A gente vai começar a falar um pouco sobre os personagens. Eu queria discutir um pouco sobre alguns dos personagens que eu acho mais importantes, né? No total são 4. Começando então pelo próprio protagonista. Aí você quer começar a falar alguma coisa sobre ele, Bilu? Cara,
Acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui é que nós tivemos... O André teve a experiência completa e eu tive a experiência parcial sobre essa obra. Por quê? Porque eu só assisti o filme, tá? Que é uma versão resumida de toda a história que foi contada no mangá, em detalhes. E eu consigo entender e consigo perceber que o filme, ele por ser um filme só de 2 horas e 10, ele tem que enxugar muita coisa. Então, tem muita coisa que é enxugada dentro do filme. Que até mesmo na própria... Igual antes de fazer isso, o Shiroko me pediu pra poder ler pelo menos o capítulo 0, né? Only Shot. E primeiro tem que falar que, cara, desenha demais. Sério, tipo... Ele tem um estilo meio estranho, né? Mas sim, ele desenha muito bem. Desenha muito bem, eu acho muito legal. Eu acho muito legal que ele consegue trazer muita expressão no desenho dele. Eu adoro falar sobre como os mangakas conseguem se expressar no desenho. Ele consegue se expressar muito bem no desenho dele, eu acho muito foda isso aí. Mas uma coisa que eu percebi, que no filme ele não parece tão cuzão quanto ele é no mangá. Sabe, tipo, esse é um quando você quando você vê assim no filme, por ser um filme, eu entendo que tem 2 coisas ali que possam ter acontecido. A primeira é o tempo e a segunda é que também é o tempo, mas é assim, o mangá, ele tem muito mais tempo para se poder desenvolver o personagem, e você, de um cara retardado e idiota, com ações assim ridículas, você a começar a ter primeiro começar a entender o lado dele, não falar que ele tava certo, mas começar a entender o porquê que ele fazia aquilo, e depois você começar a ter uma certa empatia por ele, até o ponto de você começar a gostar do personagem. Às vezes isso demora, eu não sei nem se alguém consegue chegar até o final assim, mas acredito que sim, porque ele é um bom personagem, então você consegue chegar a ter empatia e no final você gostar dele, porque você sente a dor dele também no final. Isso é muito legal. É porque assim... Só que... Oi. É porque assim, realmente esse é um ponto muito importante, porque sobre o filme primeiro, né, só fazendo um comentáriozinho. Eu acho que no filme parece leve o bullying que ele faz com a garota. O filme ele aposta numa atmosfera mais leve. Uma atmosfera mais tipo assim, é isso que eu ia falar, porque se desse tempo pra mostrar como ele era ruim, talvez não teria tanto tempo pra mostrar como ele mudou, sabe? Tipo, então eles dão uma suavizada, o filme ele é mais suavizado, tanto que até as partes mesmo de bullying que ela sofre, tem uma musiquinha assim, meio que tipo, é uma brincadeira, sabe? E são cortes fáceis. Né? A coloração é mais iluminada, mais colorida, pra não parecer tão pesado, né? Enquanto que no mangá, amigo, no mangá pesado. Só naquela primeira shot que eu vi ali, eu falei, caralho, mano, se eu sou o pai dessa menina, eu mato todo mundo daquela escola, meu. Eu vou lá com um pedaço de pau, com um prego, eu enfio na cabeça de cada criança e cada diretor que tem naquela porra, velho. Não, sério, mano. Só pra citar um exemplo, só pra mostrar o quão babaca, né? Assim, não, como filha da puta o Ishida era quando ele era criança. E tem toda uma parte, né, no mangá, acho que são 2 ou 3 páginas, do Ishida, ele pensando com ele mesmo, né? Essa reflexão dele falando consigo mesmo que a Shoko, ela não é humana e que ela é um brinquedo que ele ganhou do universo, que Deus deu um brinquedo pra ele. Eu vi, eu lembro mais ou menos no shot. E aí ele pensando sobre como ele vai usar esse novo brinquedo que ele ganhou. Eu vi ele falando sobre no shot. É bem nojento pensar nisso vindo de uma criança, sabe? Exatamente. É muito estranho você pensar vindo de uma criança, porque realmente você sente que o Shoya, ele tá beirando ali a sociopatia, na verdade, né? Quando ele era criança. Sociopatia. E que se realmente não fosse o evento dele ter sofrido bullying, ele teria se tornado uma péssima pessoa, ele ia se tornar um monstro. E é aí que entra a parte que eu acho muito importante do mangá. Do filme também, obviamente, né? Mas que é a jornada do leitor. Que assim, enquanto que a jornada do protagonista em si é uma jornada de redenção,
porque ele realmente está se redimindo dos pecados dele, a jornada do telespectador, para quem tá vendo o filme, né, e do leitor, para quem tá vendo o mangá, é uma jornada de perdão, porque você está começando a... na verdade, você conhece, né, o passado do personagem, você sabe que ele é uma pessoa terrível, só que você sabe que ele se arrependeu, você sabe por que ele se arrependeu, então você sabe que o motivo do arrependimento dele não é um motivo bobo e vazio, não é uma coisa sem sentido. Você sabe que ele está tentando consertar os erros que ele fez, você também sabe, assim como ele, que não tem como consertar, não tem como apagar nada do que ele fez, e que realmente tudo que aconteceu com ele, tudo que aconteceu com a Nishimiya é culpa dele, todos os traumas que ela tem, todos os problemas que ela tem. Eu penso assim, só uma coisa, eu não acho que é só dele, mas assim, não é só eu acho dele. que ele é um dos principais, sabe? Eu concordo, não é só dele, mas assim, eu falo, tipo, na visão dele. Pra ele, Claro, ele sabe que boa parte do que tá acontecendo na vida da Nishimiya é por culpa dele, você sabe disso também, só que você, como telespectador, você tá numa jornada pra perdoar ele. Foi o que eu falei, né? Que você não tem esse espaço de tempo em um filme de 2 horas e 10, talvez. Esse espaço de você aceitar o personagem, ter empatia por ele, até o ponto de você gostar dele, que seria o perdão. Talvez, eu não sei. Talvez eu acho que daria pra ser feito, mas eu acredito que deram uma suavizada pra que não precisasse desse tempo, sabe? Sei lá, minha opinião foi essa. Eu concordo, porque com certeza ia acabar aumentando o tempo do filme. Muito, e assim, muito. se fosse focar muito na parte do quanto ele era babaca no filme, não ia dar pra acompanhar um filme, porque realmente você ia detestar o personagem já de cara e você não ia ter o mínimo interesse de ficar 2 horas e meia assistindo o filme de um cara que é o vilão, de certa forma, assim, né? Um cara que realmente é mau. Eu também entro nessa parte se ele é totalmente mal ou não, sabe? Eu não sei se você quer falar sobre isso agora ou mais pra frente. Não, vamos aproveitar que a gente tá falando do protagonista, já vamos falar sobre isso. Então, a gente já pode falar sobre o protagonista, eu posso falar, mas... Não é, porque nessa primeira parte, que ele fazia o bullying com ela, tem aquela coisa que é... Todo mundo que já sofreu um bullying, tá ligado? Que sabe que um bullying nunca é feito sozinho, sabe? Tipo, se você não tá fazendo... se você não tá fazendo, você tá deixando alguém fazer. Que é praticamente a mesma coisa. Se um cara vai lá e te zoa, uma mina vai lá e te zoa, e a sala toda ri junto disso, todos estão praticando aquilo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu entendo que ele era o principal, eu entendo isso. Por muito também, eu acho que assim, algumas vezes parece não é que é exagerado, mas parece que o próprio autor ele coloca um ar muito mal no garoto. Que é um garoto que muitas vezes talvez ele não tinha tanta noção de que quão mal ele é, mas todo mundo na sala achava engraçado, ria. Então, meio que tipo assim, pode ser ruim? Pode, mas se tá todo mundo rindo, se tá todo mundo achando engraçado, será que é tão ruim assim? Sabe? Essa é a parte que me pegou assim na sala. Isso eu vi no primeiro capítulo do Nishot. E tem um pouco no filme, mas não é nem um pouco explorado. Eu não sei se é explorado no coisa. Só explorar um pouco mais pra frente sobre uma menina lá na frente, mas que é as pessoas meio que, tipo, aceitarem aquilo também, sabe? E no final, ele foi o maior culpado, mas ele não era o único culpado. Tanto que no final, quando meio que coloca ele contra a parede e tudo mais, tem uma parte até que no mangá, tem um professor, que isso não aborda no filme. O próprio professor também tem preconceito contra ela. Ele também sente que ela é um fardo na sala de aula. E que ele precisa ter um tratamento especial somente pra ela. Então tem uma parte que não aborda no filme, que a escola abordam bem de leve no filme, que a escola ela sempre tem um torneio de coral que ela ganha todo ano, e esse professor ele tenta tirar de qualquer jeito ela do coral, porque ela não consegue cantar, porque ela é uma surda e muda. Desculpa, ela é só uma surda. Ela não é muda, ela é só surda. Então ela não sabe falar. Ela não consegue ouvir, ela não sabe falar. Então ela tenta... Oi? Ela não vai ter nenhuma noção de canto. Ela não tem nenhuma noção de canto, não tem noção de nada. Então ela só meio que
saem uns grunhidos, como de um bebê. Então, mas ela é o que uma professora chega e fala: você quer cantar? Ela coloca: eu quero aprender a cantar. Então, meio que, infelizmente, acaba que eles perdem isso. Aí daí já começa um bullying mais intenso na sala de aula, que é de todo mundo culpar ela porque perderam aquela aula de canto, que é que, sei lá, sabe? Parece uma coisa tão ruim, porque parece que todo mundo, o mundo todo conspirou pra que tudo de mal acontecesse com ela, sabe? Desde os jurados, assim, do concurso, que ela fala: nossa, uma surda ali, eu vou dar nota 0, sabe? Chega a ser tão ruim que você fica pensando: cara, será que... eu fico pensando se tipo, se o autor, será que ele não exagerou um pouco em fazer com que todo mundo fizesse coisas más com ela, sabe? Porque nessa época eu não vi quase nada, assim. Na época ela tava nessa sala de aula, quase ninguém tava do lado dela, sabe? Eu não sei como é no mangá, mas no anime só mostra uma menina lá e depois essa menina vai embora, que também... No mangá, fica uma coisa mais ambígua, fica um negócio mais interpretativo sobre o resto da sala. O protagonista em si, ele realmente é... É porque você vê pelos olhos do protagonista, né? Exatamente, esse que é o ponto, porque você vê tudo pelos olhos do protagonista. Tanto que ele fala: vocês também estavam rindo, vocês também riam, aí a outra menina começa a chorar: a gente nunca riu disso não, sei lá o quê. Mas no final, se você acaba vendo essas coisas e não faz nada, você também tá meio que junto também, sabe? Tem uma frase bem famosa, eu acho que é do Einstein até, que ele fala que o mal, ele não é culpa só de quem está fazendo mal, mas também de quem poderia impedir e não faz nada. É bem isso. É bem o que explica nesse começo. Eu não quero ficar cagando regra aqui, porque eu já fui uma criança e eu tenho total certeza que eu já pratiquei bullying, e eu já também mesmo que eu já sofri pra caralho, meio que você que sofre bastante, você também pratica, e eu entendo isso. Eu nunca fui esse ponto, assim, pelo amor de Deus, mas, assim, é que embaçado falar sobre bullying hoje em dia, que às vezes quando você pensa, assim, que talvez alguma coisa lá atrás que não era bullying, era só uma piada, talvez hoje, quando você termina de assistir o Ken no Katachi, você entra pra dentro de você mesmo, sabe? E você fez: será que aquilo que eu fazia antigamente era tão engraçado assim pra outra pessoa? Parece algo meio clichê, sabe? Eu falar sobre isso, mas realmente, você se pôr no lado do valentão que praticava aquilo, só que no final ele só pensava que era uma brincadeira, talvez não era tão sério assim, e você pensa pra dentro de você mesmo, né? O protagonista aqui, ele só tem essa mudança na personalidade dele porque ele começa a sofrer bullying. Então ele é obrigado a se colocar no lugar da garota, porque fizeram as mesmas brincadeiras, né, que ele fazia com a garota, que fizeram com ele. Que geralmente não acontece assim, né, André? Geralmente o cara que pratica o bullying é o valentão da escola, que ninguém vai tocar nele e isso não vai acontecer, Sim, né? com certeza. Normalmente não é desse jeito que acontece, mas no mundo da ficção, né, pra gente acaba funcionando desse jeito. Mas já parando até um pouco de falar sobre a infância do personagem principal, que a gente tá focando muito nessa parte, e isso são 5, 6 capítulos no mangá. É que é o passado, né, cara? É que você vê como o passado fica tão... Tudo pro resto da história, né? Então é muito importante, apesar de ser um período curto. Isso. Mas, enfim, né? O protagonista em si, é como eu cheguei a mencionar. A jornada dele dentro do mangá é uma jornada de redenção. Então é muito importante a gente entender o quão babaca ele era lá no passado, pra gente começar a entender também o quanto ele é traumatizado pelo bullying que ele sofria. E é aí que começa a história, né? Porque, como eu falei, começa com ele pensando em se suicidar, ele já tinha decidido se suicidar. Então, já daí você já tira que o protagonista, ele é uma pessoa sozinha, não tem nenhum amigo, que na época de escola dele, antes do colegial, todo mundo sabia que ele praticava bullying e que ele sofria bullying também. Uhum. Então ele era excluído de todo mundo. Ele não tem nenhuma capacidade social, ele não consegue interagir com ninguém. E ele é o tipo de pessoa que, por ter sido rejeitado pela sociedade, ele passou a rejeitar a sociedade também. E aí, uma parte que é muito legal na identidade visual, tanto do mangá quanto do filme, que é a questão do X no rosto das pessoas. E assim, a indiferença do personagem principal, ela é
mostrada, né? Ela é de certa forma exposta pra gente por um X que todas as pessoas em volta dele, tirando ele e a mãe dele, tem no rosto. Tá ali pra representar que realmente ele não liga pra quem são aquelas pessoas. E ao longo da jornada dele como uma pessoa que vai se transformando, que vai evoluindo como pessoa mesmo, como ser humano, esses X eles vão caindo. Então ele faz um primeiro amigo na escola, então é a primeira pessoa que ele começa a prestar atenção no rosto da pessoa, ele começa a se dar importância, ele faz amizade com a Nishimiya antes disso, né? Aí tem outras pessoas que vão entrando e saindo da vida dele, que ele vai começando a se importar, ele vai começando a ligar para a opinião das pessoas. E é aí que é uma parte muito legal de como é apresentado cada personagem na história. Porque, como eu falei, cada personagem que entra, ele entra para acrescentar, para agregar alguma coisa na construção e na evolução do personagem principal. Então, por exemplo, tem a irmãzinha mais nova da Nishimiya Shoko, né? Que é a Nishimiya Yuzuru, que é o personagem com quem ele mais interage, que é um dos personagens, né, que mais moldam ele durante a história. Tem a própria Shoko também, que faz ele ter muita empatia com as pessoas. Tem a Ueno também, que é uma personagem muito importante na história, que também influencia muito nele. Então, cada personagem que vai entrando vai dando uma coisa nova pro protagonista. Então ele para de ser aquela coisa sem cor, sem vida e sem energia, pra se tornar uma pessoa de quem você acaba gostando. E é como eu falei, você começa a perdoar ele. Mesmo sabendo o quão babaca ele foi no passado, você entende o sofrimento dele, você entende que ele é um ser humano e que o ser humano erra. O ser humano, ele peca e ninguém é perfeito. Todo mundo já fez alguma coisa da qual se arrepende. Então, você como acompanhante, né? Você como espectador, você perdoa ele. No final da história, é tudo pra você perdoar ele. E isso eu acho muito foda do mangá. Eu acho isso muito incrível. E é uma mensagem muito bonita, porque não é só uma mensagem de o quanto o bullying é ruim ou o quanto é perigoso o julgamento da sociedade. E, é claro, essas mensagens estão ali também. Mas no final, a mensagem é perdão. A mensagem é você conseguir perdoar e seguir em frente. É, porque ele não só você perdoa ele, como ele se perdoa. E essa parte é uma parte muito... É uma parte muito intensa. Isso acontece no filme. Oi? É bonito, né? É bonito porque isso acontece no filme também. E assim, é bem no finalzinho. Porque, meu, é tipo assim... É como você mesmo falou, no começo ele tava querendo, ele só queria pedir desculpa pra ele se matar. E no final ele não consegue fazer isso, ele meio que atropela as coisas e já é amigo dela e já vai pra frente, já vai pros outros personagens. E só que no final ele não resolveu as coisas que ele tinha pra resolver, sabe? Sempre ficou... Ele sempre se sentia uma pessoa ruim. Ele sentiu que não tinha mudado muita coisa ainda nele. E a Ueno, ela faz isso, sabe? O que eu gosto da Ueno, porque eu não acho que ela é tão vilã assim, porque ela meio que ela confronta esse lado dele, sabe? Será que você mudou mesmo? Será que você é bom mesmo? Será que a gente fazia era ruim mesmo? Sabe? Porque eu acho que ela é antagonista, né? Porque ela não é uma pessoa necessariamente má. Mas assim, no filme tratam ela mais como uma vilã, entendeu? Assim, quando ela chega, sempre como uma vilã, sabe? Assim, não uma vilã, tipo assim, eu vou matar a menininha surda. Não, mas, sabe? Vou matar o magnético. Não, mas trata ela como fosse algo mal, sabe? Algo que tá ali pra ser mal, mas na verdade não necessariamente ela é má, sabe? Não, realmente, ela não tá ali pra ser má necessariamente. Mas já aproveitando que a gente já começou a falar um pouco sobre o Eno, vamos direto pra ela. Aí depois a gente fala um pouco sobre a Nishimiya, né? A Eno, ela tá ali na história, né? Ela tá ali com o único objetivo de se relacionar com o Ishida. Porque quando ela era criança, ela tinha uma quedinha por ele, né? Tinha aquele interesse romântico de infância.
E ela não superou isso, e quando eles se reencontram depois de um tempo separados, por questões do destino, né? Porque o destino coloca eles no caminho de novo, ela ainda gosta dele, ela ainda tem essa coisa mal resolvida de paixonite, e tudo que ela faz ali na história é porque ela só quer ficar perto do Ishida. Só que, ao mesmo tempo, pro protagonista, né, pro Ishida, a função da Ueno é principalmente mostrar o tipo de pessoa que ele seria se ele não tivesse tido uma mudança na visão dele. Se ele não tivesse sofrido pelo bullying que ele sofreu, se ele não tivesse conhecido as consequências dos atos dele, se ele tivesse saído impune, ele ia ser uma pessoa muito parecida com a Ueno. Ele ia ser muito parecido com ela, porque ela não teve nenhuma punição, né? E ela também era uma pessoa que praticava bullying, numa escala um pouco menor do que ele, tudo bem, mas ela também praticava. Ela era das que mais dava risada da Shoko, né? Da Nishimiya. E ela não se arrepende de nada. Ela literalmente não tem nenhum tipo de arrependimento. Ela não ela não se arrepende de foi nada. errado. O que é curioso pra quem tá acompanhando. Porque você sabe que o que ela fez foi errado, né? E ela dá essa visão pro protagonista. Ela tenta convencer o protagonista a todo momento de que ele não devia ter se arrependido de nada e que, na verdade, a culpada é a Shoko porque ela se fazia de vítima e que as pessoas, elas têm dó dela porque ela propositalmente fazia as pessoas terem dó dela, que não necessariamente é verdade, tá? Já vamos falar disso daqui a pouco. E quase todo conflito que tem, quase todo problema que aparece na história é ou originado por causa da Ueno ou relacionado com ela de algum motivo. Principalmente porque a personalidade dela é uma personalidade muito complicada, muito complexa, e ela realmente está lá na história com o objetivo de gerar conflito. Porque esses conflitos vão fazer os outros personagens evoluir, principalmente o protagonista. Ela é o conflito. Cara, mas eu vou dizer uma coisa sobre o Eno, que... Assim, eu vou puxar um pouco pra mim, tá? Eu já tive momentos da vida onde eu já tive que cuidar de pessoas que tinham necessidades especiais. E até hoje eu vivo algo parecido. Presta atenção no que eu vou falar. Vocês estão me ouvindo. Não que eu defenda nada disso, não. Mas eu entendo até um certo ponto as coisas que a Ueno faz. Não estou defendendo, eu só entendo. Porque isso mostra muito no anime e no mangá. No mangá mostra um pouco mais. Que é assim. Meio que quando ela não tava lá, né? A Nishia não tava lá. A turma era normal, nada acontecia, assim, todos estavam interagindo, tudo mais. E quando ela entra, ela meio que... ela abala toda a estrutura daquele local. Ela abala um pouco a sinergia do que está acontecendo aqui. Né? Não, ela abala totalmente a sinergia daquele local. Ela é um estranho no ninho, literalmente. Então, quando isso acontece, há um estranhamento. Eu entendo que há um estranhamento, até mesmo um preconceito. Só que no parte da Ueno, eu entendo também outra parte dela. Que a Nishia, ela andava com um caderno pra poder se comunicar com as outras crianças. Desculpa. Poder se comunicar com as outras crianças. E meio que ela começa a ficar muito no pé da Ueno. E isso começa a incomodar ela, porque meio que ela começa a perder a paciência. No começo é fácil, sabe? Eu acho que assim, isso é muito... Eu falo de uma pessoa que viveu e ainda vive situações onde pessoas que têm alguma certa deficiência precisam muitas vezes da minha ajuda, tá? Então eu preciso que as pessoas entendam o que eu tô falando, porque parece assim, sabe? Eu queria trazer isso assim. Né? Não é questão, não, nada disso, eu não faço nada daquilo, pelo amor de Deus. Só que eu entendo quando alguém fica de saco cheio.
E isso acontecia muito. Tinha uma coisa que a sala mesmo apelidou, que seria o momento Nishia na sala, que é quando ela levantava a mão. Tudo tinha que parar. Tudo. Se o professor tivesse fazendo uma explicação, tinha que parar. Se alguém tava escrevendo, tinha que parar. Se alguém tava lendo, tinha que parar. Porque ela levantou a mão. Então, meio que essa necessidade de você ter que sempre estar ali cuidando de uma pessoa deficiente toda hora, eu entendo que isso muitas vezes faz você se quebrar, cara. Faz você quebrar o seu ser humano de você. Não que você vai machucar ninguém. Entenda, por favor. É que é difícil falar sobre isso, mas é legal você citar esse ponto, porque até gera uma discussão, não necessariamente no mangá, mas pra pessoa que tá fora, sobre até que ponto existe realmente a necessidade de uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, estudar numa escola normal, para que ela... Numa escola normal, eu falo numa escola padrão, tá? Para que ela se sinta parte da sociedade, e até que ponto é saudável ou não você ter uma escola direcionada só para pessoas com deficiência. Que é como você falou, para uma pessoa que ela tá, né, sempre o alvo da ajuda da pessoa que tem uma deficiência, cria uma exaustão. E assim... Isso, é essa palavra, a exaustão. Às vezes você cuidar de uma pessoa deficiente, você fica exausto, e muitas vezes a exaustão você consegue expelir ela de algumas formas ruins, como com ofensas, com violência, com mau humor, com xingamentos, e muitas vezes não é porque você é uma pessoa ruim, mas é porque você não quer estar naquela situação. Eu falo isso abertamente. São situações desconfortáveis. São situações que você... Ainda mais pra uma criança... pensa assim, pra uma criança naquela época era 11, 12 anos, ela teria que ficar de olho 100% na menina do lado dela que é surda, e toda hora ela precisa ler o caderno dela, e o professor não tá entendendo, ela vai ter que escrever. Aí acontece isso na sala, tipo, ela acaba levando nota baixa porque ela teve que ajudar a Nizuyo, porque ela não conseguiu prestar atenção, e ela não prestou atenção, e ela levou nota baixa. E sabe, e você dá essa carga toda na mão de uma criança, isso também traz essa raiva dentro de você. Quando você é um adulto, para uma criança, né? Quando você é um adulto, você consegue administrar melhor, mesmo muitas vezes você também perdendo um pouco da paciência. Eu tenho casos onde eu já perdi paciência, nunca de violência, por favor, entendam isso, nunca, mas eu tive casos de perder a paciência, e talvez quem vê de fora olhar e falar, nossa, aquela pessoa é um monstro, mas na verdade não é. Na verdade você só perdeu a paciência naquela fração de segundos, e que às vezes acontece, sabe? É difícil você conviver com uma pessoa que é deficiente, e essa pessoa precisar sempre estar do seu lado toda hora, e você às vezes... Gente, tem gente que não acorda num dia bom. Isso aí é extremamente normal. É claro que isso não é desculpa pra alguém agredir um idoso ou bater em uma pessoa cadeirante porque a pessoa tá passando... Não é nada disso, gente. É só... Eu falo que eu entendo esse ponto pequeno da Eno. Porque ela fala, eu não gosto de você. E eu entendo ela não gostar da pessoa porque ela causou muitos problemas pra ela também. Pra própria Eno. Porque antes dela chegar na sala de aula, meio que... eram crianças comuns, eram tudo muito comum. E falar que uma criança surda é uma criança comum, ela é uma criança comum, mas ela precisa de atenção redobrada e necessidades especiais, como qualquer outra pessoa com necessidades especiais precisa. Por isso que fala, especial. Ela precisa de uma atenção diferente. Então, às vezes, para uma criança, isso pode ser muito. E muito pela questão do próprio professor, dentro da sala de aula, não conseguir administrar aquilo muito bem, fez com que talvez muitos daqueles conflitos que aconteceram dentro da sala de aula pudesse ter sido amenizado se tivesse uma responsabilidade melhor dos professores, dos diretores, e não só tacar uma menina surda numa sala de aula com um monte de criança e se vira aí, tá ligado? Acho que é essa parte que eu tô querendo dizer, entendeu? Concordo com você, concordo mesmo, mas realmente, eu acho que grande parte desse problema da infância deles é por culpa do professor, na verdade, porque se entendeu? A sala deles fosse aquela professora de música, que realmente era mais compreensiva, sabia lidar melhor com a situação, muita coisa não teria acontecido.
Assim, voltando a falar um pouco da Ueno, assim, essa é uma parte muito importante sobre a construção do personagem dela. Assim, ela culpa a Nishimiya pelos problemas que o Ishida teve. E por isso ela tem tanta raiva da Nishimiya. Porque pra ela, o Ishida, ele não tem culpa do que aconteceu. E pra ele, a Nishimiya, pra ela, né, nesse caso, a Nishimiya é totalmente culpada, porque a Nishimiya, ela se fazia de vítima, que a Nishimiya, ela se aproveitava da situação, e porque, mesmo indiretamente depois da Nishimiya ir embora, o Ishida começou a sofrer bullying por culpa dela. Então, quando elas se reencontram, a Ueno, apesar de ser uma pessoa dissimulada, né, apesar de ser uma pessoa cínica, ela acaba, em certos momentos, entrando em conflito com a Nishimiya, porque elas não conseguem ficar juntas. Elas, né, realmente são, fazendo a comparação aqui, como água e óleo, né? Elas não se misturam mesmo. Não tem como elas se aceitarem como indivíduos. Andrei? Tá aqui, cara. Ah, você tinha caído. Aí você ficou mudo do nada. Eu também minha frase, né? Ah, tá. Não, eu pensei que você ia concluir mais alguma coisa sobre ela. Não, Agora, então continua daí, então. assim, porque, como eu falei, né? A Ueno, ela é mais ferramenta de roteiro do que personagem, mas ainda assim, o desenvolvimento dela dentro da história é muito importante, porque a Ueno, ela tá ali pra mostrar que, assim, o fato de uma pessoa gostar de outra pessoa não faz da primeira pessoa um bom ser humano. Assim, o fato dela gostar do Ishida e o fato dela estar ali pra se sacrificar pelo Ishida e de se esforçar por ele não faz dela uma boa pessoa. O que é muito de contramão com histórias de amor clássicas, né? Porque normalmente é o contrário, a pessoa ela se apaixona e ela evolui, ela vira uma boa pessoa porque ela se apaixonou e ela tem todo um arco de evolução, se tornando um ser humano melhor, tudo graças ao amor. No caso da Ueno não é bem assim. No caso da Ueno, ela se apaixona, ela ama de verdade, ela realmente gosta de verdade do Ishida. Tanto que tem na parte que ele entra em coma, ops, spoilers, ele... A gente já viu isso no começo. Exatamente, quando ele entra em coma, ela é a pessoa que mais de certa forma, a pessoa que mais se preocupa, ela monopoliza o quarto dele porque ela fica com um sentimento de super proteção, que ela não quer deixar ninguém chegar perto dele, principalmente a Nishimiya, porque como eu falei, ela acha que tudo é culpa dela. De certa forma, nesse momento do coma do Shoya, é verdade, de certa forma, um pouco culpa da Nishimiya. Uhum. Então, acha o Ueno, mesmo sendo uma pessoa que ela está disposta a se sacrificar pelo amor dela, em momento nenhum ela deixa de ser uma pessoa ruim, assim, entre aspas, né? Ela não muda a característica dela, não muda a essência dela em momento nenhum. Mesmo ela sendo apaixonada, mesmo que ela queira ajudar o Ishida a resolver os problemas dela, ela quer ajudar porque é o Ishida. Ela não quer ajudar porque ela quer salvar a humanidade ou porque ela se arrependeu do que ela fez. Ela quer ajudar porque ela quer que o cara de quem ela goste tenha uma boa vida. E é como eu falei, é interessante você observar esse tipo de coisa porque é muito humano. Porque não é fantasioso, não é romantizado, não é bonitinho nessa parte. É literalmente até essa parte mesmo, como eu falei, da paciência dela, de não ter. Gente, isso é humano, isso é literalmente humano. Na vida real, isso é normal. Isso. Essa parte realmente é muito humana. Na minha opinião, ela é das mais ela de todos os personagens, ela é uma das mais humanas que tem. Porque ela é a que tem mais falhas, né? Então você consegue você consegue se colocar no lugar dela, você consegue se sentir culpado por se colocar no lugar dela, inclusive. Você se sente mal por entender o lado dela. E isso é importante pra quem tá acompanhando, porque é como eu falei, mais uma vez, você tá numa jornada de perdão do protagonista. Então, entender o ponto de vista dele te ajuda a perdoar. Então, assim, agora que a gente falou um pouco da Ueno, né, que personagem excelente, muito importante pra trama,
eu queria falar um pouco sobre a Nishimiya, né? Que é a garota que sofreu bullying, a garota surda na história. Você não quer falar da Izuku ainda não? Da Izuru? Não, vamos deixar a Yuzuru por último, porque a Nishimiya ela é importante demais, né? Então é bom a gente já falar dela. Ok. Mas, então, né? É como eu falei, no começo da história, a gente tem muita raiva do Ishida. Boa parte da raiva que a gente sente dele é porque a Nishimiya, ela é uma garota de ouro, cara. Nossa, ela é uma garota incrível. Tipo, ela é o tipo de garota boazinha, assim, ao extremo. Ao extremo de você, talvez, é até demais, tipo, talvez não tão humana, sabe? Acho que a minha ressalva sobre esse personagem é que de todos é o menos humano possível ali, sabe? É o mais caricato. A Nishia pra mim é meu pensamento, é o personagem mais caricato que tem na história, porque ela meio que no filme, poucas foram as vezes que eu consegui ver ela transmitir emoção, sabe? Sair toda essa casca que ela tinha de uma menina surda e extremamente boazinha, que faz na hora você, tipo, ter uma... Nossa, você quer levar ela pra casa, sabe? Tipo, você adora a menina, desde o começo. E meio que... Cara, eu penso assim... Não é só porque a pessoa ela tem uma deficiência... Não é só porque a pessoa tem uma deficiência que ela é um anjo, sabe? Não, de novo, eu não tô falando nada. Não estou falando assim... É que é difícil falar sobre isso, né? Eu não estou falando aqui pra você queimar cadeirantes. Eu não falo pra você queimar cadeirantes, tá ligado? Bater em idosos, não nada disso. Tô falando que às vezes as pessoas têm essa noção meio errada, sabe? De olhar pra uma pessoa que tem uma deficiência e meio que ela achar que ela é uma pessoa extremamente bondosa, amável, porque ela tem uma deficiência. E não faz nenhum sentido. A mina que tem uma deficiência, ela ainda pode ser filha da puta. É só um ser humano. E, todo ser humano é filha da puta. Por isso que eu acho a Ueno um dos personagens mais humanos que tem, porque ela é filha da puta. Eu acho que essa frase define pro episódio de hoje. Todo ser humano é filha da puta. Todo ser humano é filha da puta. E por que uma menina surda não seria filha da puta? Sabe? Só porque ela é surda? Mano, de todos ali, ela que teria mais motivo de ser filha da puta, tá ligado? Ela tem um background pra isso, né? Ela tem um background pra isso, ela tem um porquê falar, eu fui filha da puta porque todo mundo foi filha da puta comigo. E tipo, meio que ela meio que, eu não sei como é na relação, de novo, eu sou o cara que assiste só o filme, então no filme, meio que ela aceita muito fácil o show de volta, sabe? Sabe, meio que depois de mais ou menos 1h30 do filme, ela tá se declarando pro cara. E isso me deixou meio... Pô, eu entendo que eu estou vendo o filme na perspectiva do Shoyo. Eu entendo isso. A perspectiva dele, do cara que fez o bullying. Só que eu acho que eles... Eu não sei como é no mangá, mas no anime deixa um pouco... No filme deixa um pouco a desejar sobre a Nishia, sabe? Eu não consegui sentir um personagem. Eu não consegui sentir alguém ali, sabe? Quando ela fica velha, quando ela fica adulta, eu não consegui sentir eu não consegui sentir que era um personagem até os momentos finais, sabe? Que é quando ela tenta se suicidar e ela chora, que também foi outro caso que eu quero falar isso mais pra frente, mas ela tenta se suicidar e depois disso ela chora, grita, sabe? E eu falei, nossa, esse foi o momento que eu vi ela mais humana possível, porque desde o começo eu não conseguia, os únicos momentos que eu vi ela humana de verdade, foi nos momentos que ela chorava, gritava, xingava, no momento, logo no começo, lá no comecinho, quando ela bate no Shoyo também, eles brigam, porque ela não aguenta mais, sabe? Ela não aguenta mais ter aquela carinha de boazinha, ela chega no limite, sabe? E ela não aguenta mais, ela fala e bate no Shoyo. Aí eu falei, nossa, ela é uma humana também, ela é humana, gente, ela é humana. Ela não é só um bichinho de pelúcia bonitinho que você pode falar, nossa, que carinhosinha, que bonitinha, ela não fala, sabe? Ela se conversa com um caderno, olha que fofo. Não, ela é um ser humano. Então, quando ela foi lá e bateu no Shoyo e foi pra cima dele, começaram a brigar e xingar um outro, eu achei, foi o momento mais humano dela, sabe? E meio que perde isso. No filme se perde muito nisso. Eu não sei como é no mangá, mas no filme eu não consigo sentir toda hora que eu tô vendo um humano. Eu tô vendo mais como você fala, uma ferramenta de roteiro.
É porque assim, no mangá, também tem toda a parte dela ser um pouco inalcançável na bondade dela. Tô fazendo aspas aqui com as minhas mãos, tá? Mas assim, no mangá ele explica um pouco melhor que na verdade acontece com a Nishimiya uma coisa que acontece com muita pessoa que já sofreu bullying. Que assim, pra quem tá vendo esse programa e já sofreu bullying, sabe como que é, vocês vão poder até explicar um pouco melhor, então deixa aí nos comentários para explicar como que funciona esse tipo de coisa. Mas em muitos casos, a pessoa que tá sofrendo bullying, ela sente que ela é culpada pelo bullying que ela tá sofrendo. Então ela, no caso da Nishimi, ainda tem o problema de que realmente ela tem a deficiência dela. Ela consegue sentir, ela consegue notar, apesar de não escutar, que ela realmente ela cria um distúrbio na sinergia e na naturalidade do ambiente no qual ela tá. Tanto que ela pede muitas desculpas. Isso, exatamente, ela pede muitas desculpas por isso. Então, sempre que alguém pratica bullying com ela, sempre que acontece alguma coisa, ao invés de ela sentir raiva da pessoa, ela se sente culpada, porque ela acha que ela tá sofrendo aquilo por alguma coisa que ela fez ou simplesmente por estar ali. Então, tem essa característica muito forte nela. Ela é um personagem que carrega muita culpa, mesmo que ela não seja culpada de nada. E ela também é um personagem que ela tá sempre tentando compensar esse sentimento de culpa dela, tentando ser mais boazinha do que o normal. Sabe quando o Bilu sabe muito bem como que é também, que nem eu, mas quando você tem um irmão que ele é muito ruim, que apronta muito, você tenta ser o bom filho, não porque você quer ganhar a atenção dos seus pais, mas porque você não quer ver os seus pais sofrendo mais com você também. Você meio que quer compensar o outro lado, né? Exato, você sabe que tá difícil pro seu pai e pro sua mãe ter um filho ruim, então você acaba sendo um filho que não quer dar trabalho. A Nishimi, ela tem muito desse sentimento de que ela não quer ser um fardo pra ninguém, e ao mesmo tempo ela quer ajudar ao máximo as pessoas, porque ela sente que ela tá sempre atrapalhando, na verdade. Ela realmente sente que normalmente o problema no local é ela. Que não necessariamente é verdade, mas que é um sentimento comum para quem sofre bullying também. De que a culpa do bullying é de quem está sofrendo, não de quem está fazendo. Eu acho que não é nem só. Acho que é muito mais de quem tem uma deficiência do que quem sofre bullying, sabe? Eu acho que parte assim, de você ter uma deficiência e você precisar de outras pessoas para você fazer alguma coisa, faz com que a pessoa. Porque a Nisha, ela não é só uma pessoa que sofreu bullying. Ela sofreu bullying e tem deficiência. Então. Isso é agravante, né? Tem um agravante, bem agravante no meio aí, entendeu? Então, a carga emocional pesa mais. Mas no filme, eu só consegui sentir isso em pequenos momentos. Eu acredito que no mangá é muito mais bem desenvolvido, como a gente falou, né? É um filme de 2 horas e 10. E já é um filme relativamente grande para uma animação japonesa. Então já é grande. E mesmo assim, algumas partes acabam faltando, mas acho que não é que é proposital, mas meio que não tem o que fazer. É meio que não tem espaço, né? Porque como não tem espaço pra desenvolvimento. É muito tempo pra uma animação. Então, pra colocar tudo que tem no mangá, né, fica mais difícil. Mas, realmente, no mangá ele tem uma experiência um pouco maior sobre esse sentimento de culpa da Nishimiya. E já entra também, vamos falar um pouco da tentativa de suicídio dela, né? Entrando nisso, aproveitando. Vamos. E assim, a Nishimiya, ela, como eu falei, né, ela carrega toda essa culpa e ela carrega uma tristeza muito grande nela e chega num ponto, né, chega num ápice que ela decide, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, né, na verdade, mas chega num ponto extremo que o Ishida, ele briga com todos os amigos dele, porque meio que revelam que ele fazia bullying na escola dele, aí tem todo um momento de atrito entre ele, né? É isso, de confronto entre ele e todos os outros personagens. Então fica só ele e a Nishimiya sozinhos. Ela acha que, mais uma vez, ela acha que a culpa por ter tido essa ruptura entre os amigos é dela, porque se ela não estivesse ali, nada disso teria acontecido, o Ishida dele teria continuado amigo de todo mundo. E ela decide que ela vai se matar. Ela decide que se ela não estiver lá, a vida de todo mundo vai ser melhor. Só que aí o Ishida, ele fica um pouco preocupado aí com a ajuda da Yorozui, né? Ele vai pra casa dela pra dar uma checada em como ela tá, e ele acaba salvando ela do suicídio. E... cara, quando tem essa cena do suicídio, né? No pós-suicídio,
que, só explicando, né? Ela tenta se suicidar, ele consegue salvar... Pós-suicídio. Pós-suicídio, né? Tipo, Ela parece tão engraçada. Pós-suicídio. é uma frase engraçada pra uma coisa não tão engraçada assim. Entendeu? Aí, todo esse mini arco desse arco pós-suicídio, ele é muito bom, cara. Porque já... E todo o arco de... explicando que a Nishimiya, na verdade, ela tem depressão. Você não nota isso, porque ela realmente tá sempre com um sorriso no rosto, só... Ela tem aquela casca, né? Exato, tem aquela casca, aquele sorriso falso que ela usa como escudo, né? E aí já entra um ponto muito, muito importante, na verdade, né? Que é o ponto sobre a depressão. E sobre, às vezes, você não nota que uma pessoa tem depressão, porque a pessoa tá sempre sorrindo, mas que o sorriso não necessariamente reflete o sentimento da pessoa. Que não necessariamente um sorriso, que não necessariamente uma palavra gentil, ou um gesto de paciência da pessoa, reflete o que ela tá sentindo de verdade. Então, às vezes a pessoa ela tá sofrendo ali com um sentimento que tá corroendo ela por dentro e ninguém tá ajudando. E tudo que a pessoa precisa é que alguém chegue pra ele e fale: olha, eu tô aqui pra você, eu vou te ajudar, vamos conversar, vamos passar por isso. Só que você não consegue, porque às vezes você ou não tem a empatia necessária pra notar que a pessoa precisa, às vezes você tá muito focado nos seus problemas e não nota que outras pessoas também têm problema, ou às vezes a pessoa realmente ela tá tão se protegendo, ela tá tão na defensiva, que você não consegue chegar perto bastante pra conseguir oferecer ajuda. Foi o que aconteceu com o personagem principal, né? Tipo, ele só entendeu que ela não estava bem no final, né? Tipo, meio que ele tava tão preocupado em rendição que ele talvez ele tentando chegar mais perto dela, talvez ele ficou mais afastado ainda, sabe? Exatamente. Ele tenta compensar tanto o fato de que eles ficaram sozinhos por culpa dele, muito interpretativo por culpa dele nessa parte, né? Que ele acaba não notando que ela já não tá aguentando mais também. Então... ele não consegue entender isso. Só uma coisa que eu quero falar sobre suicídio, sobre o suicídio não, porque eu não sei se eu sou um cara pra uma conversa dessa. Mas é que assim, de novo, filme, eu achei muito rushado no filme, sabe? Foi do nada. Olha, eu vou falar pra você, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Só perde pra Crianças Loucas. Só perde. Disparado, mas é um filme muito bonito. É um filme que, cara... Só que ele tem esses problemas que eu acho bem... Igual essa parte mesmo do suicídio, tipo, foi do nada. Tipo, do nada você... vai lá ver, vai lá pegar minha câmera, daqui a pouco ela tá pulando do prédio, já tá música, já tá fogos, você tá chorando, já tá gritando e fala: meu Deus do céu! Você não entende o que tá acontecendo na série. Você não entende o que tá acontecendo ali, tá ligado? Você fala: caramba, que viagem é essa? Que viagem é essa? Então essa parte eu achei meio rushada. No mangá é mais rushado assim também? No mangá, eu não vou falar que é rushado, mas eu vou falar que te pega de surpresa a tentativa de suicídio dela. Mas sabe do sexto sentido, quando você tem aquela surpresa, só que aí você pensa pra trás, você entende e você fala: putz, tava lá, eu que não tinha notado. Então, no mangá tem esse sentimento. No mangá, quando ela tenta se suicidar, realmente é meio que do nada, você não tá esperando, então pega o leitor de surpresa. Mas ninguém tá esperando por isso, né? Ninguém espera o suicídio, né? Ninguém espera. Só que depois que acontece, você pensa em retrocesso e você vê que tava lá já. Os sinais já estavam todos ali. Então já dava pra ver que ela já não tava aguentando mais e que ela tava chegando no limite dela. A depressão é isso, né? Sinais, também tem pessoas na família que tem depressão e sempre tiveram lá os sinais. É meio que se você parar, prestar atenção um pouco, você vai ver que tá lá. Exatamente. Então, é como eu falei, não... É sim, do nada, mas no mangá tem um motivo pra ser do nada e é bem... É esse ponto, pra te fazer pensar em então beleza. Cara, e assim, depois disso tem todo um arco, porque o encerramento da Shoko eu realmente acho que é muito bonito. De todos os personagens, eu acho que ela que melhor encerra o arco dela.
porque ela encontra a própria força no final das contas. Depois de tentar se suicidar, depois de ser salva pelo Ishida, né, que é o grande momento de redenção dele para a história do mangá, ela encontra em si a própria força para continuar vivendo por si só e andar com as próprias pernas. Ela consegue encontrar o motivo dela para estar ali. E ela começa a, de certa forma, não ligar mais para a opinião das pessoas, não ligar mais se as pessoas se incomodam da presença dela ali ou não. Depois que o Ishida, ele sai do coma, que eventualmente ele vai sair do coma, não é surpresa para ninguém, né? Ele tem um momento muito bonito, nossa, é de rasgar o coração de tão lindo, que é o momento dos dois na ponte de noite. Que, sim, esse momento é legal. E mais uma vez, é um momento que eles estão falando sobre suicídio. E, cara, nossa, é muito bonito, né? Não dá pra pensar em palavras o quão emocionante é esse momento. Que é o momento do Ishida falando: não se mata, porque eu preciso de você pra me ajudar a viver. Não é desse jeito que ele fala, né? É mais bonito, obviamente. Mas é um momento muito emocionante, cara. É um momento que toca no coração. Porque você fala, nossa, finalmente esses dois, eles vão conseguir olhar para o futuro, eles vão poder pensar em ter uma vida, em não necessariamente ter uma vida juntos, como casal, nem nada do tipo, não nesse sentido romântico, mas eles finalmente vão conseguir pensar em viver de verdade, e não só em sobreviver ou em se matar, como eles estavam querendo fazer. Os dois estavam com esse pensamento. Isso, tipo, ele ia se matar no começo da história, ele não se matou por conta dela, no final ela tenta se matar, ele quase morre pra salvar ela, olha que bonito, cara. E no final os dois meio que se apoiam um no outro pra continuar vivendo e pra poder olhar pra frente, pra poder olhar pra um futuro mais brilhante, cara. E isso é muito bonito, cara, isso é muito poético. Minha Nossa Senhora. É poético, cara. Rasga meu peito e meu coração não aguenta. Kokoro tá pra baixo. Meu Kokoro tá pulsando aqui de alegria. Cara, só a única última coisa que eu queria falar sobre ele, sobre essa história no final, é que meio que a gente já falou todos os spoilers e tudo mais. Eu acredito que quem vem assistir esse filme, ouvir esse podcast, seja uma pessoa que já tenha assistido o filme ou lido o mangá. Mas como esse filme é bonito. Puta que pariu. É bonito, né, cara? É bonito. É bonito demais. Cara, é aquele tipo de filme que ele traz emoções assim. Ao mesmo tempo, se você vai conseguir sentir é aquele tipo de filme que faz você chorar. E ao mesmo tempo, no final do filme, você não consegue ter outro sentimento do que, tipo, alegria, sabe? Quando você vê no final o Shota ali, aquela parte final, cara, eu tenho que falar que o filme, ele quando ele fala o nome dele, né, que é A Voz do Silêncio, tem tudo a ver, pelo menos com o filme. Que ele usa artifícios muito interessantes. Eu não sou nenhum cinéfilo nem nada do tipo, mas foi muito interessante de que o som está sempre abafado e às vezes você não percebe isso. Às vezes você nunca percebeu que o som não estava tão alto das pessoas ao redor. Ainda mais quando ele tá na escola e tudo mais, você não percebe que aquilo é totalmente proposital, sabe? É totalmente proposital. Quando ele faz isso, quando ele chega na sala e quando todo mundo começa a olhar pra ele, aí ele fecha o ouvido e meio que isso acontece de novo, aí ele fala, nossa, eu não tinha percebido que isso sempre teve aí. Mas ele tá fazendo isso, ele tá fechando o mundo dele dentro dele mesmo. E quando ele se abre, cara, e quando você consegue ouvir as vozes de todo mundo pelos corredores, quando as máscaras vão caindo, né, os X vão caindo, cara, e ele começa a chorar, e é muito bonito que você começa a ver todas as lágrimas caindo, ele não para de chorar, ele não consegue parar de chorar, mas não é um chorar de tristeza, é um chorar de alivio, de felicidade. De alívio, né, cara? De alívio, tipo, foi até o final, sabe? Até o final. No último segundo ele conseguiu, sabe? Mostra como que isso não é uma coisa tão simples de se livrar.
todo sentimento de culpa, arrependimento, de mudança, sabe? Não é uma coisa simples, que ele teve que fazer até o final, tá ligado? Até o último página. Foi até o ponto que pra ele conseguir a redenção dele com ele mesmo, sabe? E quando ele faz esse movimento, ele começa a ouvir as pessoas, ele se permite estar dentro do mundo, sabe? Ele se permite também estar lá dentro. Cara, isso é... O filme, ele é maravilhoso nessas partes. Direção que realmente fazem toda a diferença, né? São escolhas de direções que faz total diferença. Muitas partes, como no começo que eles aliviam com a música, ou muitas vezes não ter música e ter só umas notas de piano na hora das coisas mais tristes acontecendo, e você fica tipo, caramba, que tenso. Mas é um filme que você pode... Eu reassisti ele de novo, como eu falei, eu não sou um cara de repetir coisas, mas ele conseguiu me trazer o mesmo sentimento que eu trouxe na primeira vez, que foi uma alegria, sabe? Sabe, quando você termina o filme, você não consegue ficar triste. O filme não te deixa triste de jeito nenhum. Você consegue ficar feliz do filme, sabe? O seu sorriso fica de orelha a orelha e você fica tipo... Puta, mano, que filme legal que eu acabei de assistir, sabe? Que experiência gostosa que eu tive. Do personagem, ele conseguiu se redimir de uma forma digna, né? Isso. E como você mesmo fala, a nossa jornada também acaba ali e você tem uma experiência muito boa. É uma experiência audiovisual muito legal de você fazer. Então, mano, cara, como eu recomendo esse filme pra tanta gente, cara. É um filme tão bom, sabe? Você assistir com seus amigos, assistir com sua namorada, com seu namorado, assistir principalmente, assistir sozinho, sabe? Porque às vezes vão ter coisas naquele filme que vão falar diretamente com você e às vezes você talvez não queira mostrar pra uma pessoa que você tá vendo aquilo, ou até mesmo, sabe, há momentos na vida que você precisa estar com você e só com você. É o tipo de filme que você quer assistir prestando atenção em cada detalhe. Não porque você vai ficar perdido se você não prestar atenção, mas é porque cada detalhe que você consegue captar, por mais que seja de forma indireta, faz a experiência melhorar mais ainda. Então não é o tipo de filme que você quer ir assistir conversando e contando piada com os amigos. É um filme que você... Não, pelo amor de Deus, totalmente focado em absorver e se imergir naquela experiência. Até que eu falo assim, você ainda mais assim, eu falo muito a questão de você ser homem e você tem essa meio que uma barreira, né? De você não conseguir expressar seus sentimentos perto de outras pessoas. Isso acontece muito com os homens, talvez não tanto com as mulheres, mas acontece muito com os homens. Então você talvez não vá assistir esse filme perto de outros homens ou perto de outras mulheres, porque geralmente o homem não gosta de mostrar sua fraqueza a outras pessoas, né? Isso tá dentro do homem. E às vezes você assistir sozinho, você vai se permitir ter uma experiência que às vezes você achava que não precisava, mas que no final você precisa, cara, e te deixa tão leve. Se você no final do filme chorar, cara, você fica tão leve, cara. Eu falo pra você, cara, é bom chorar. Chorar é bom, cara. Quem tá assistindo isso aí, saiba, chorar é bom. Às vezes, você se livrar de uma carga emocional que talvez você achou que tinha se livrado. É o mesmo caso da própria... Da anistia. É tipo assim... Você acha que ela tinha se livrado dessa carga, mas ela não tinha se livrado. Sempre teve uma máscara protegendo tudo aquilo, mas sempre teve lá. E esse filme, ele também faz isso com você. Às vezes, essa máscara que tá com você, o filme, ele pode tirar ela de você também, sabe? Então é uma experiência muito boa de se ver, de se apreciar, de se sentir, sabe? Poucos filmes fazem isso comigo. Esse filme é um desses. Isso, esse filme realmente é um desses. Uma coisa que eu não cheguei a citar nesse programa até agora, eu vou deixar só como observação, porque nem fica tão interessante sobre isso, é que esse filme ele fala muito também sobre o quanto a visão das pessoas, a visão externa, nesse caso, influencia em como você mesmo se vê. Então, esse é um ponto que ele está muito presente, tanto no mangá quanto no filme, e que realmente vale muito a pena você prestar atenção. É como eu falei, eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, eu só vou deixar como observação, mas saibam que está ali e que vale a pena prestar atenção nesse quesito também do filme. Do mangá também, obviamente, né? E a gente ia até falar sobre um personagem a mais,
Só que eu acho que ficou até pra trás, porque eu acho que nem compensa mais falar muito sobre a irmãzinha do Yuzuru. e a Yuzuru. Assim, do jeito que tá, eu acho que se a gente fechasse agora, o programa ia ficar perfeito. Então, saibam que outra personagem muito importante é a Yuzuru, que é a irmã da Shoko, que é um personagem que ela tem um sentimento de super proteção muito grande com a irmã dela. E boa parte da construção do personagem do Ishida ao longo da história é por conta da Yuzuru. Mas eu vou deixar só por aí, porque senão realmente a gente vai ficar 5 horas falando sobre esse filme, vai ter mais tempo de podcast do que de filme. E vão assistir, se vocês não tiverem assistido, mesmo tendo levado muito spoiler ao longo desse programa. Ainda assim, vai valer a pena a experiência. Se você assistiu o filme, se você leu o mangá e você acha que faltou alguma coisa pra falar sobre o tema, deixe nos comentários. A gente tem total ciência de que faltou muita coisa pra falar. Como eu falei, se a gente fosse falar de tudo que a gente quer, ia ficar pelo menos 5 horas de programa, porque tem muita coisa legal pra falar, tem muita coisa importante pra falar sobre esse mangá. Então, deixem seus comentários, deixem suas opiniões e conversem com a gente. Falem se vocês acham que a gente tá errado, se a gente viajou em alguma coisa. Falem se vocês concordam, falem os pontos que vocês acham importantes observar, que a gente não citou também. Por favor, interajam. É isso aí. Isso aí. O Shirokuma já falou tudo já. Exatamente, acho que é. De mim, eu só deixo um obrigado. Obrigado por esse filme, obrigado por esse mangá. Eu acho que precisa de mais disso. Eu acho que isso é muito legal. Eu gostei muito da conversa, gostei muito do tema. Coisas legais foram debatidas aqui. Tomara que ninguém, sei lá, pense, acabe distorcendo algo, uma coisa que eu falei, mas eu gostei muito da Voz do Silêncio. Eu recomendo pra qualquer pessoa que seja um ser humano. É isso aí. Muito obrigado. E de mim, falou. Eu concordo, realmente nós precisamos de mais obras, de mais filmes, de mais mangás, de mais que façam as pessoas encarar os próprios sentimentos. O Crianças Lobo é um exemplo também que eventualmente nós vamos falar, porque tanto eu quanto o Bilu gostamos muito desse filme. Tem Barakamon também, que é um ótimo anime que te faz pensar sobre os seus sentimentos. Então é isso, eu também só tenho a agradecer, espero que seja um bom programa e que sirva de alguma coisa para quem estiver acompanhando. Então, de mim é isso, tchau.